Bem-vinda, aurora. A terra sofreu noites convulsivas, verteu lágrimas rangelentes, mas majestou-se no parto regenerativo, deu-se a luz na remissão. Bem-vinda, aurora. Olá! O Sermão do Monte nos traz as bem-aventuranças em que Jesus consola as pessoas e também os seus discípulos quando estes se aproximam dele e ele nos fala: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Isso está no capítulo de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 3 ao 12. Mas dessas bem-aventuranças, hoje iremos refletir sobre os bem-aventurados, os aflitos, porque eles serão consolados. Afinal, por que sofremos? Por que passamos por esses sofrimentos? Kardec questiona os espíritos na questão 931, perguntando por que as classes sofredoras são mais numerosas que as classes felizes. E ao que os espíritos o respondem: nenhuma é perfeitamente feliz, e o que julgais ser a felicidade, muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas por ser a terra lugar de expiação. Quando a houver transformado em morada do bem e dos espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz, e ela lhe será o paraíso terrestre. Então, temos a consciência de que ainda vivemos no planeta que é o lugar de expiação. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 10, os Espíritos nos trazem informações sobre os mundos venturosos
E eles nos dizem que lá todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconhecem seus ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças de inveja. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros todos os homens, ajudando os mais fortes aos mais fracos. Ninguém sofre por lhes faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. E numa palavra, o mal nesses mundos não existe. Ao passo que, no capítulo 3, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 15, Santo Agostinho nos fala que a Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum de servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Então, podemos refletir aqui, destacar aqui, que da quantidade de planetas expiatórios, que existe, a variedade é infinita. E desses mundos, a Terra é um deles, que tem como por comum, aos demais, de servir de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, os desajustes maiores que nos afligem não são decorrentes dos nossos débitos do passado, e sim da nossa rebeldia do presente. Não sofremos tanto pelo resgate. Afinal, isso deveria ser um motivo de satisfação. A dor maior, ela decorre do fato de pretendermos recusar o sofrimento. Nós ainda não aprendemos a sofrer. Então, as origens do nosso sofrimento, elas podem estar associadas às causas anteriores a essa reencarnação, a essa existência presente. E também tem as que se originam de culpas atuais. E essas muitas vezes nós esquecemos ou não damos tanta importância, relevância, de que todas as nossas ações de hoje, elas nos trarão uma reação amanhã. Então, a maneira como hoje estamos vivenciando, passando por esse sofrimento, irá nos dizer o que nos espera no futuro. Tanto que os sofrimentos do passado e os sofrimentos atuais, eles são consequências da falta cometida pelo homem. É de nossa inteira responsabilidade, pois a gente sofre o que fizemos os outros sofrerem. Como, por exemplo, se a gente foi duro e desumano, poderemos ser tratados duramente e com desumanidade. Não necessariamente numa próxima reencarnação, mas daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, no dia seguinte, conforme a necessidade do nosso aprendizado. Se foi avaro e egoísta, ou se fez mau uso da riqueza, poderá ser privado do necessário. E assim temos N exemplos. Então, a lei natural de ação e reação, e que muitas vezes, por rebeldia, como nos diz Santo Agostinho, nós somos espíritos rebeldes
a lei de Deus. E que isso nos causa esta dor, este sofrimento. De fazer sofrer aos outros, né? Nós também iremos sofrer. O evangelista Lucas, né, nos diz, no capítulo 6, versículo 24 e 25, mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e chorar. Os sofrimentos, muitas vezes, são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. A dor nos ensina, nos eleva a maneira como, né, nós reagimos a essa dor, a esses males. Então, quando é que a nossa dor representa resgate do passado sem complicações para o futuro? De que maneira nós podemos resgatar as nossas faltas hoje sem que isso nos gere ainda mais complicações para o nosso futuro? Então, quando é que por meio dela estamos realmente preparando essa felicidade futura? Quando o nosso comportamento diante da dor não gerar sofrimento naqueles que nos rodeiam, né? Por exemplo, numa família que sofre com alguém doente em casa, não pela enfermidade, mas sim pela inconformidade e a agressividade de quem está enfermo. Os que assim se comportam, espalhando sofrimento por não saber sofrer, são castigados desde agora pela angústia, né? Bem sabemos que o castigo nada mais é do que a reação das nossas ações. Mas, se formos humildes diante da dor, sem acrescentarmos aos outros, né, aos que nos amam, mais sofrimentos, além dos decorrentes da convivência com quem sofre, e o mais importante, se conseguirmos transformar as nossas experiências com o sofrimento em exemplos significantes de confiança e serenidade, aceitando a vontade de Deus, então nossos males trarão as marcas abençoadas da redenção. E aí, nesse momento também, compreendemos, né, na oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou a frase que ele diz: seja feita a tua vontade. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Esse consolo, muitas vezes, soa vazia de significado diante dos males maiores que nós estamos vivenciando, né? Como se um amigo viesse, né, e tocasse de leve nos nossos ombros, afirmando: não é nada, meu velho, coragem, tudo passa. Mas se nós entendermos, por bem-aventurados os que sofrem, porque seus males serão recompensados por alegrias futuras, nós estamos cientes de que após a tempestade surge a bonança. As horas de amarguras sucedem-se períodos de tranquilidade. Tudo passa, os momentos bons e também os momentos desagradáveis. Depende de nós intensificá-los. Encerrando a nossa reflexão, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 12, nos traz a mensagem dizendo: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto
que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. São ditosos porque se quitam e porque, depois de haverem quitado, estarão livres. Muita luz a todos nós. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 18. Quando o Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Bem-aventurados os aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Bem-vinda, aurora. A terra sofreu noites convulsivas, verteu lágrimas rangerentes, mas gestou-se, majestoso.